Olá, meus amigos, um salve a todos, professor Gregory aqui. Sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal com questões de química para o Enem. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre dois conceitos que são fundamentais na história da química, principalmente na química inorgânica, que é o conceito de ácidos e bases, ok? Bom, nesse vídeo também a gente vai tratar sobre como calcular pH e falaremos um pouquinho também sobre a escala de pH, que também é muito importante e deve ser ressaltado. Tá ok, gente? Então vamos lá, gente. Roda a vinheta. Bom, então a gente vai para uma questão do Enem de 2012, questão 69, da prova azul, com o tema, como já falei para vocês, ácidos e bases. Então vamos à questão. Uma dona de casa acidentalmente deixou cair na geladeira a água proveniente do degelo de um peixe, o que deixou um cheiro forte e desagradável dentro do eletrodoméstico. Sabe-se que o odor característico de peixe se deve às aminas e que esses compostos se comportam como bases. Na tabela são listadas as concentrações hidrogeniônicas de alguns materiais encontrados na cozinha, que a dona de casa pensa em utilizar para na limpeza da geladeira. Então está aqui a lista dos nossos materiais e a concentração de íons hidrônio, H3O+, tá ok? Suco de limão, leite, vinagre, álcool, sabão e carbonato de sódio ou barrilha, como também é conhecido. E ao lado a concentração de cada um deles, certo? Vamos lá. Dentre os materiais listados, quais são apropriados para amenizar esse odor? Letra A, álcool ou sabão. B, suco de limão ou álcool. C, suco de limão ou vinagre. D, suco de limão, leite ou sabão. Letra E, sabão ou carbonato de sódio, tracinho, barrilha. Bom, gente, então, para a gente poder entender essa questão, né, como vai ser feito, qual material que vai ser escolhido, qual critério que a gente vai utilizar aí, de acordo com a linguagem da química, né, vamos atentar para algumas coisas. Olha só, primeira observação. Na questão ele fala o seguinte, ó, que o odor característico do peixe se deve às aminas e que esses compostos se comportam como bases, ok? Então esse é o primeiro ponto, essa é a primeira dica. Segunda dica, dentre os materiais listados, quais são apropriados para amenizar esse odor? Então olha só, ele fala no primeiro momento que as aminas se encaixam na categoria de substâncias que são classificadas como bases, e no segundo momento, né, ele pede que a gente escolha quais materiais daquela listinha que apareceu para a gente são aconselhados, né, são apropriados para amenizar o odor esse odor característico do peixe, né? Bem, para responder essa pergunta, a gente vai primeiramente entender as teorias de ácido e base. Foi falado, né, que as aminas se comportam como bases, enfim, mas o que são bases? O que são ácidos, né? Esses dois conceitos quase sempre estão relacionados em questões do Enem. Bom, a gente tem várias teorias para explicar o que são ácidos e bases. Dentro da química a gente considera três teorias. A teoria de Arrhenius, que diz que o ácido libera somente o hidrogênio, H+, como cátion na água, e a base libera a hidroxila, ou H- como ânion na água. A teoria de Bronsted-Lowry, que diz que ácido é toda substância que doa prótons e a base recebe prótons. Ácidos doam prótons, base recebe prótons. E a teoria de Lewis, que diz que ácido recebe elétrons e a base doa elétrons. Então temos essas três teorias, né, algumas mais abrangentes do que as outras, né? Eu digo para vocês que a teoria de Arrhenius, embora ela trate basicamente das substâncias em meio aquoso, mas ela ou seja, né, por tratar de substâncias em meio aquoso, ela acaba sendo muito restrita a uma determinada situação, mas apesar disso ela ainda é muito utilizada dentro da química, principalmente na química do ensino médio, para explicar o comportamento de ácidos e bases, né? Olha só, então vamos lá. Então, já que a gente tem essas definições do que são ácidos e bases, a gente precisa entender também sobre a reação de neutralização. O que seria isso?
A reação de neutralização, que é muito famosa dentro da química, essa reação consiste no seguinte: você vai ter um ácido, esse ácido vai reagir com uma substância que entra na categoria das bases, e dessa reação você tem a produção de sal e água, ok? Então aqui eu vou dar um exemplo. O ácido clorídrico, né, claro, como o nome está dizendo, ele entra na categoria de ácidos. Quando esse ácido reage com o NaOH, que é o hidróxido de sódio entra na categoria das bases. Então, quando o ácido reage com a base, o que vai acontecer? Você tem a produção do cloreto de sódio, que é uma substância que entra na categoria dos sais, né? Tanto é que o cloreto de sódio é o famoso sal de cozinha, ok? E vale ressaltar que, embora o cloreto de sódio, né, seja muito conhecido por nós como sal de cozinha, mas esse termo sal não se refere especificamente a essa substância. O termo sal, dentro da química, é um conceito mais abrangente, que se refere a um grupo de substâncias. Quer dizer, você tem várias substâncias que são consideradas sais. Então, da reação do ácido com a base, você tem a formação do sal com água, ok? Por que chamado de reação de neutralização? Porque a tendência é que o ácido, que tem uma característica oposta à da base, essas duas substâncias vão reagir e uma irá anular a outra. O ácido irá anular a base e vice-versa, ok? Bom, então qual é a lógica aqui da questão? É dito para nós que o odor do peixe é produzido a partir de aminas e que essas aminas se comportam como base, né? Inclusive isso está muito relacionado com a definição de Lewis, né? Essa ideia de que as aminas têm comportamento de base, comportamentos básicos, está relacionado com a definição de Lewis para o conceito de ácido base. Então, o odor de peixe é formado por aminas, essas aminas entram na categoria das bases, então para neutralizar essas bases eu preciso de ácidos. Essa é a ideia. Ou seja, da tabela que nos é fornecida, eu preciso que identificar quais dessas substâncias que estão aparecendo para mim são consideradas ácidos, porque são elas que vão reagir com as aminas do odor do peixe e vão neutralizar essas substâncias, vai neutralizar esse odor. Então eu preciso saber dessa lista que está aparecendo para a gente quais substâncias são classificadas como ácidos, porque são elas que vão fazer a reação de neutralização, ok? Mas a questão é essa: quais são consideradas ácidos? Como é que eu vou saber quais dessas substâncias entram nessa categoria, ok? Como faremos isso? Olha só, para nos ajudar, eu preciso lembrar também da escala de pH. O que é isso? A escala de pH, ela foi criada para que a gente pudesse definir o quão ácida ou o quão básica uma substância é. Ou seja, para mim saber se uma determinada substância ela tem características que se aproximam com características de ácidos ou se aproximam com características de básicas. E mais do que isso, a ideia também dessa escala é criar uma medida de intensidade, né? Saber se uma substância é mais ácida do que outra ou se uma substância é mais básica do que outra, ok? Como é que ela funciona? Essa escala ela vai de 0, como está aparecendo aí, vai de 0 até 14, com o nosso ponto 7 sendo considerado ponto neutro. Então, uma substância com pH igual a 7 é uma substância neutra, quer dizer, ela não é nem ácida e nem básica. Agora, como é que funciona? Quanto mais próximo o pH de uma substância estiver do 0, 1, 2, 3, né? Quanto mais próximo o valor do pH estiver de 0, maior será o caráter ácido daquela substância. Então, quanto mais próximo do 0, mais ácida a substância será. Agora, quanto mais próxima do 14, 12, 13, 14, quanto mais próximo do 14 for o pH da substância, mais básica ela será, né? Então, no pH igual a 14, você tem um alto caráter básico, ok? pH próximo de 0 é ácido, pH próximo de 14 é básico, certo? Bem, essa é a escala do pH. Olha só, para eu poder calcular o pH das substâncias,
eu utilizo essa formulazinha aqui, que o pH, o potencial hidrogeniônico, né, ele é igual a menos o log da concentração de íons H+, ou íons H3O+, né? Enfim, depende muito da literatura. Na verdade, o íon que é formado é o hidrônio, né? H3O+, mas a gente geralmente considera para fins práticos, principalmente na definição de arrênios, a gente usa muito o íon H+, até para simplificar, na verdade, ok? Então é o seguinte, o que eu vou fazer aqui? Para essas substâncias que estão aparecendo, eu vou calcular o pH delas, a partir dessa fórmula que está aparecendo para a gente. pH igual a menos o log da concentração do íon H+, né? Então, ao calcular a concentração, eu vou saber quanto vale o pH. Se esse pH for menor do que 7, então a substância é ácida, então ela pode ser utilizada para neutralizar as aminas do odor do peixe, beleza? Então vamos lá. Olha só. Calculando o pH para o suco de limão. Então tá aqui o suco de limão. A concentração dele de íons, né, é igual a 10 a menos 2 mol por litro. Então eu vou jogar aqui na fórmula, ó, pH, a fórmula, né, pH igual a menos o log da concentração de H+. Então pH fica igual a menos o log, a concentração de H+ aqui é 10 a menos 2, então log de 10 a menos 2. Calculando esse log, esse menos 2 vem para cá para frente, então fica o menos, que é da fórmula mesmo, vezes o menos 2, que é aqui da minha, né, desse meu, que é o próprio valor da concentração. Então fica menos o menos 2 vezes o log de 10, certo? Menos com menos vai dar mais, então fica só o 2 vezes o log de 10. Log de 10 na base de 10 a gente sabe que é 1, então 2 vezes 1 vai ser igual a 2. Então pH do suco de limão é igual a 2. pH é igual a 2. Agora eu vou fazer o cálculo para o pH do leite. Tá aqui. Concentração dos íons, né, no leite é de 10 a menos 6. Então fica pH igual a menos o log da concentração. pH igual a menos o log de 10 a menos 6. O menos 6 vem para cá para frente. Fica menos com menos. Menos o menos 6 vezes log de 10. Menos com menos é mais. Fica 6 vezes log de 10. Log de 10 na base de 10 é 1, 6 vezes 1 é 6. Então o que a gente percebe na realidade, né? Aqui, ó, o pH do leite é igual a 6. Então o que a gente vai perceber? Percebe que esse númerozinho que está aparecendo aqui, né? Esse valor que aparece, 10 a menos 2, 10 a menos 6. Então esse número que aparece aqui em cima, ele é basicamente o quê? Ele é o próprio valor do nosso pH. Então no caso aqui, ó, do suco de limão, pH vai de 2, do leite vai de 6, do vinagre vai de 3, do álcool vai de 8, do sabão vai de 12, do carbonato de sódio ou barrilha vai de 12 também. Então quer dizer, a gente já tem aí na realidade os valores dos pHs, né, dos valores de pH. Então como é que fica? Calculando o pH de todo mundo. pH do suco de limão é igual a 2, é ácido, porque é menor do que 7. pH do leite é 6, é ácido também. pH do vinagre é 3, também é ácido. pH do álcool é 8, né, já é maior do que 7, então já é característica de base. pH do sabão vai de 12, é base também. E o pH do carbonato de sódio também vai de 12, então também é características de base. Ou seja, então, para mim poder neutralizar as aminas do cheiro do odor do peixe, né, essas três substâncias aqui elas podem ser utilizadas porque apresentam características ácidas, certo? Então vamos ver aqui as nossas alternativas. Olha só, letra A, álcool ou sabão. Bom, tanto o álcool quanto o sabão apresentam que pH de base, então não podem ser utilizados. Suco de limão ou álcool. O suco de limão, beleza, ele tem característica de ácido, pode ser utilizado, mas do álcool o pH vai de 8, então não dá para utilizar o álcool. Suco de limão ou vinagre. Limão e vinagre são substâncias ácidas. As duas podem ser utilizadas. Suco de limão, leite ou sabão. Limão, beleza, pH ácido. Leite, beleza, pH ácido, né? Quase neutro, mas enfim, ainda é menor do que 7. Mas o sabão não dá para usar, né? pH de base, né? Então já não pode ser o sabão. Sabão ou carbonato de sódio, tracinho barrilha. Sabão
e carbonato de sódio são considerados bases. Não posso utilizar nenhum nem outro. Então a resposta aqui é a letra C. Suco de limão ou vinagre, está aqui. Suco de limão, pH igual a 2. Vinagre, pH igual a 3. Então são substâncias com características ácidas bem acentuadas e podem ser utilizadas aí para remover, para retirar, o odor do peixe, para neutralizar as aminas, que são substâncias básicas, já que o suco de limão e o vinagre são considerados ácidos. Ok, gente? Uma questão aí bem tranquila para vocês, espero que tenham conseguido compreender, Eu busquei explicar bem detalhadamente o significado de cada conceito de ácido e base. Depois vocês podem voltar lá para ver com mais detalhes cada uma das definições de ácido e base que são estabelecidas, ok? Para verificar até que ponto uma é mais abrangente do que a outra, até que ponto uma definição é mais interessante de ser utilizada do que a outra. Tá ok, meus amigos? Então é isso, galera. Se vocês curtiram o vídeo, espero que vocês deem um like aí, comentem com os amigos de vocês, comentem no vídeo, deem sugestões que a gente pode estar trazendo para melhorar esse nosso canal. A gente tem buscado, eu tenho buscado trazer aí outros formatos de vídeo, não apenas as questões do Enem, mas assim, outras ideias, outras sugestões que vocês tiverem, fique à vontade, a gente vai estar recebendo aí com todo carinho essas sugestões, o que a gente puder fazer para melhorar o canal, para melhorar a forma como esse conhecimento está sendo transmitido, pode ter certeza que eu vou buscar fazer, tá ok? E claro, compartilhem os vídeos com os colegas de vocês para que mais pessoas possam ter acesso a esse conhecimento. E claro, se esse é o primeiro vídeo que você está assistindo, se inscreve no canal, ativa o sininho para notificações, para vocês terem acesso aí, ficarem sabendo, quando os próximos vídeos forem lançados, tá certo? E na medida que a gente for trazendo novas informações aí, a gente vai estar compartilhando com vocês com certeza. Tá ok, meus amigos? Então é isso, um grande abraço a todos e tchauzinho.